Boa tarde a todos. Olha, abram as suas Bíblias. Vamos no livro de Lucas, hoje. Lucas capítulo 5. Olha, nos últimos tempos nós temos falado para vocês, senhores e senhoras, Lucas capítulo 5. Nós temos falado para vocês, nos últimos tempos, falamos um pouquinho do ministério do Senhor Jesus, a forma que ele praticava a fé na terra, curando as pessoas, libertando, salvando, mostrando o seu poder, para que houvesse crença no Salvador. Falamos recentemente da conversão de Saulo, o apóstolo Paulo, e depois o início do ministério de Paulo após a sua conversão. Falamos anteriormente a Paulo, falamos da mulher samaritana, que também, após conhecer o Salvador, muito oportuno, ela também já foi evangelizar, já foi salvar a cidade. Recentemente nós falamos também no livro de Lucas, também nesse capítulo 5, um pouquinho mais para frente, que hoje eu vou anteceder alguns versículos, nós falamos de Levi. Lembram disso recentemente? Mateus, o Levi, um dos discípulos, a conversão dele e também o seu ministério após conhecer o Salvador. Antes de Levi, esse mesmo livro de Lucas, ele fala do chamado dos 4 primeiros apóstolos. Óbvio, fala também nos evangelhos, como também Mateus falava, ele falava de Levi, tanto em Mateus como Marcos, como também no livro de Lucas. Esta passagem do chamado dos 4 primeiros apóstolos me chamou a atenção de 2 versículos no livro de Lucas. Mateus e Marcos é mais sucinto. Aqui no livro de Lucas, o Senhor Jesus, ele mostrou o seu poder e o reconhecimento do primeiro discípulo, reconhecendo os seus pecados. Me chamou muita atenção. É um pouquinho extenso, vamos ler juntos e compreender isso aqui. É uma riqueza de detalhes. Já falamos de 2 apóstolos, de Mateus e de Paulo, e hoje vamos falar de 4, né? E na oportunidade, de repente, a gente fala individualmente de cada um, porque é uma riqueza de detalhe quando a gente escuta, quando a gente ouve a conversão dos apóstolos, né? O reconhecimento deles, que Jesus era o Salvador, e em seguida o seu ministério, a sua particularidade. E olha que a gente nem chegou ainda na perseguição dos apóstolos, né? Quando de fato eles estavam ali curando, salvando, como pregando o evangelho do modo que Jesus apregou, eles passaram lutas tremendas, né? Foram perseguidos até a morte, cada um teve a sua luta pessoal, ok? Vamos entender o chamado aqui desses primeiros 4 apóstolos, discípulos, e depois o próprio Senhor Jesus o nomeou, o classificou, a nomenclatura de apóstolos. Está um pouco mais para frente, já no capítulo 6 de Mateus. Vamos lá? Mateus 5, versículo 1. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, Deus aí está em letra maiúscula, não é porque é o Deus Criador, tá, gente? Que esse mundo aí tem muitos deuses, né? Estava ele junto ao lago de Genezaré. Aqui você percebe que aonde ele ia, ele já tinha feito milagres, então tinha o quê? Uma multidão. Compreende até aqui? Então Jesus estava apertado ali diante da multidão. Ok? Vamos lá. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, plural, tá, gente? Pescadores, no plural, havendo descido deles, ou seja, dos barcos, estavam lavando as redes. Ou seja, subentende que eles chegaram de uma pesca, não é isso? Chegaram do alto mar, encostaram seus barcos, finalizaram ali os trabalhos de pesca e foram lavar as redes. Ok? Mas o Senhor Jesus estava ali à beira daquele mar, quando os barcos chegaram, e ele já estava apertado na multidão, pregando o reino de Deus. Ok?
Vamos lá, no versículo 3. E, entrando num dos barcos, gente, eu quero que vocês leiam, olha aqui para mim, eu quero que vocês leiam a Bíblia assim, que você consiga racionalizar aquele momento. Se ele entrou num barco, antes dele entrar no barco, houve um diálogo com alguém, correto? Ele conversou, ele pediu permissão, olha, eu posso usar o seu barco aqui como altar da igreja? Tem uma multidão muito grande, para que eu seja visto, posso subir aqui no barco? Vamos recuar um pouco o barco aqui? Vamos fazer do teu barco um altar, para que eu possa apregoar aqui o reino de Deus para estas pessoas? Compreende isso? Leio a Bíblia com esse entendimento, pensando, refletindo, palavra por palavra. Vocês são pessoas que pregam o evangelho, já são evangelistas, são voluntários da igreja, que pregam, levam salvação para as outras pessoas. Então, tem uma compreensão mais saudável, mais ampla, digamos assim, mais maximizada do entendimento quando lê a Bíblia. Tudo bem? Então, só para ficar bem explicado isso. Versículo 3, e entrando ele num barco, num dos barcos, né? Um dos, porque tinha muitos, né? Que era de Simão. Então aqui já diz que o barco tinha uma propriedade, tinha um proprietário. O barco era de quem? Simão. De Simão. Se ele era dono de um barco, significa dizer que ele era um empreendedor. Ele era um empresário, correto? Sim. Ele não era um empregado do barco. Ele não era só um pescador. Pedro era um... que, gente? Empresário. Consegue? Está conseguindo entender a leitura da Bíblia? É assim que se tem que ler a Bíblia. Ele era proprietário do barco. Aqui não fala quantos barcos ele tinha, mas pelo menos um ele tinha. Ele era um empreendedor da pesca. Ok? Então vamos lá, continuando. Pediu-lhes que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Olha o que eu acabei de falar. Houve um diálogo, percebe? Posso usar o seu barco? Posso fazer aqui do seu barco um altar para que eu tenha uma visão melhor das pessoas? Creio eu que se tinha uma multidão, o Senhor Jesus também, muito racional, ele também usava como tecnologia daquela época, a favor da voz dele, o quê? O vento. Correto? Percebe isso? Que tinha uma multidão, como é que ele ia pregar para uma multidão em terra aberta, de frente para o mar, sem microfone daquela época? Tá, então, até aqui estamos entendendo a mensagem, né? Vamos para o versículo 4. E quando acabou de falar, ou seja, ele estava pregando, quando acabou de falar, disse a Simão, peraí, vamos lá, olha aqui para o pastor. Ele, no barco, ele estava falando com quem? Com a multidão. Então ele parou de falar com a multidão, terminou a sua pregação com a multidão, e agora ele já se dirigiu a quem? A Pedro. Tenham essa visão para ele. Ele estava pregando, acabou o culto, acabou a reunião, acabou o momento de reflexão. Aí agora ele foi para um outro estágio. Já foi fazer outra coisa. Aqui a Bíblia meio que está emendada uma coisa na outra, mas são coisas distintas. Coisas distintas. Ele pregava para a multidão, parou, e ali em cima do altar, que ele fez uso, que era o barco de Pedro, que era o empresário da época, correto? Ele começou a conversar com Pedro. Bem aqui, quero que vocês olhem aqui para o pastor. Não lê a Bíblia agora não, por favor. Tem gente lendo a Bíblia, não lê a Bíblia agora não, quero que você entenda. Porque senão não adianta a explicação do pastor. Se você ler e entender igual o pastor está explicando, você lê em casa, que aí não tem fundamento da gente explicar esses detalhes que eu estou explicando para vocês. O que entende até aqui, que se ele foi ter um diálogo com Pedro, Pedro não era convertido ainda. Então ele pregou para a multidão e Pedro estava o quê? Também ouvindo, óbvio. Mas o foco do Senhor Jesus, nesta passagem bíblica, não era a multidão somente. Era quem? Eram os discípulos. Você vai, aqui está falando de Pedro, mas tem outros 3 nomes para frente. Aqui, ele aproveitou a pregação da multidão
e depois chamou Pedro em particular, para mostrar o seu poder. Houve necessidade. Pedro e seu irmão André, eles eram pessoas já religiosas. Já, como a mulher samaritana, já tinham visto, ouvido falar do Salvador. Mas até então, ele não cria até então que Jesus era o quê? O Salvador. Então, depois de pregar para a multidão, o Senhor Jesus focou em Pedro e André. Óbvio, o primeiro aqui, Pedro. O que primeiro chamou a atenção de Jesus foi Pedro. Então, vamos ler novamente o versículo. Para quem chegou um pouquinho depois, se quiser nos acompanhar, é Lucas 5. Já estou lá no versículo 4. E entrando no barco a falar, acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para o quê? Pescar. O Senhor Jesus, ele sabia que Pedro tinha acabado de lavar as redes, Pedro tinha acabado de chegar da pescaria, e a pescaria tinha sido o quê? Um fracasso. Então o Senhor Jesus ficou só observando. Peraí, eles estão chegando da pesca, o barco está vazio, não pescaram nada. Pedro é religioso, mas não crê que eu sou o Salvador. Eu vou aproveitar esta oportunidade e vou mostrar para eles quem eu sou. Gente, a Bíblia, quando a gente lê, mastigando cada palavra, a gente consegue ter uma visão extraordinária da mente de Cristo. Amém. A mente de Cristo, como é que era? Um visionário, uma capacidade de inteligência racional. Ele via lá na frente, peraí, esse pode ser um discípulo, esse pode ser um voluntário, esse pode se converter. Ele enxergava longe. Percebe? Pregou para a multidão, viu Pedro chegar da pescaria com outros pescadores, lavou as redes. Ele pediu a permissão para usar o barco de Pedro, fez do barco de Pedro o altar, pregou para a multidão. Aí vira para Pedro, falou: vai pescar, volta para o mar para pescar. Foi isso que ele falou? Está em vermelho, aí palavra de Jesus, no versículo 4. Vai para o alto mar pescar, volta lá. Pedro estava cansado, tinha pescado a noite toda. Aí, olha só, Jesus, fico pensando na mente de Cristo, fala assim: meu filho, vai lá, eu vou mostrar o meu poder, eu vou mostrar quem eu sou, eu vou mostrar que eu sou Deus. Você é um profissional da pesca, empresário, dono de barco, tem uma equipe de pescadores, você, Pedro, é capacitado. É isso que eu quero que vocês entendam. Quem era perito de pesca? O Senhor Jesus ou Pedro? Gente, presta bem atenção. Presta atenção nisso. Qual que era a profissão da família do Senhor Jesus? O pessoal está muito eufórico aí atrás, eu preciso um pouco de atenção. Senão o pessoal não entende. Qual que era a profissão da família do Senhor Jesus? Marcenaria, madeiras, móveis, outra coisa. Pedro não era só um pescador. Pedro era um empreendedor da pesca, ele era dono de barco, ele era empresário, ele era um profissional da pesca, ele tinha funcionários. Então ele era um perito de pesca. E o indivíduo vai pescar a noite toda e volta com o barco vazio. Então o Senhor Jesus falou: é minha oportunidade de mostrar para esses pescadores o meu poder, que eu sou Deus. Volta lá, Pedro, vai pescar. Olha só o que diz o versículo 5 do capítulo 5 também de Lucas. E respondeu Simão. Esse Simão aqui é Pedro, tá, gente? Depois que foi convocado ao discipulado, que Jesus trocou o nome dele para Pedro, tá? O nome dele é Simão. E respondeu Simão, disse-lhes: mestre. Opa, esse mestre aqui está em letra maiúscula. Está em letra maiúscula. Então, quando Pedro, Simão, assistiu,
do barco dele, Jesus pregando para a multidão, o Espírito Santo já tocou em Pedro. Ele já reconheceu, já chamou Jesus de quê? Mestre. De mestre. Está aí maiúsculo. Isso é forte demais, gente. Pelo amor de Deus. Eu vejo os detalhes da obra do Senhor Jesus tocando em Pedro, para que Pedro se convertesse. Porque a visão de Jesus já estava lá na frente. Ele vai se converter e vai ganhar muitas almas. Lembra do diálogo na conversão também de Paulo? Que Jesus disse, para mim, ele é joia. A visão de Jesus era na frente. Nós também temos que ter essa visão nos momentos de reflexão ao pregar para as autoridades. Quando elas se converterem, grandes obras, maravilhosas obras serão feitas através delas. Amém, gente? Amém. Temos que ter essa visão que o Senhor Jesus tinha. E aí, mestre, opa, o Espírito Santo já fez a obra, já tinha tocado. A pregação de Jesus em cima do barco de Pedro para aquela multidão já havia tocado em Pedro. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Opa, olha outro reconhecimento de quem? De Pedro. Gente, olha outro reconhecimento de Pedro. Primeiro ele chamou Jesus de quê? De mestre. Depois ele disse assim, olha, eu já trabalhei a noite toda, em outras palavras, sou um pescador profissional, estou com a minha equipe aqui de pescadores, mas já que o Senhor está falando, mestre, eu te reconheço como Deus, como mestre, sobre a tua palavra, sobre a tua autoridade, sobre a tua voz, sobre o teu poder, sobre o poder de Deus, eu vou voltar a pescar. Estou até cansado, porque trabalhei a noite toda, mas eu vou voltar a pescar. Compreende até aqui deste formato, tem essa visão? Que Pedro, ao ouvir a pregação de Jesus, repito isso até você entender, a pregação do Senhor Jesus, fazendo do barco de Pedro um altar e pregou para a multidão, faço questão de frisar isto, o Senhor Jesus usou o barco de Pedro como um altar de igreja para ficar alto, recuou das águas, pregou para a multidão. Nesta pregação para a multidão foi que o Espírito Santo conseguiu tocar em Pedro. Até aqui entendido? Reconheceu que Jesus era o mestre e que tinha poder para que o trabalho das mãos de Pedro, que era a pescaria, ele era o empreendedor da pesca, fosse frutífero, que ele pudesse prosperar sobre a palavra de quem? Do Senhor Jesus. Bem aqui, Pedro reconheceu Jesus como Salvador, como autoridade, como Deus. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui, as riquezas de detalhe. Vamos para o versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-lhes as redes. Quem fez isso, gente? Quem fez essa prosperidade na pescaria naquele dia? Quem fez? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, eu tenho lido esses últimos dias bastante sobre a conversão dos discípulos e apóstolos, como eu falei no começo. Tenho atentado para os detalhes da conversão de cada um. Porque a conversão de alguns, ela está muito... Você tem que fazer uma leitura mais aprofundada da Bíblia, como eu li para vocês aquele dia, de Mateus, o Levi. Paulo já é mais exposta, porque ele ficou cego e o poder de Deus tocou nele e tudo mais. A mulher samaritana, Jesus teve um grande diálogo com ela, teve dificuldade de convencer, falou que era a fonte de água viva, que ele era o Salvador. Alguns apóstolos e discípulos,
a conversão está muito intrínseca aqui na palavra de Deus. Mas esse versículo 5 de Lucas 5 me chamou a atenção. Porque o plano de Jesus, né? O plano racional de Jesus, para usar o barquinho de Pedro como altar, pregar para a multidão, depois chamou Pedro no particular, falou, agora volta para pescar. Porque ele já sabia que a pregação para a multidão havia tocado em Pedro. Pedro estava do lado dele, dentro do barco. Ele pregava para a multidão em cima do barco de Pedro. E aí, Jesus sabia, olha, Pedro foi tocado. Hoje é o dia de Pedro. Pedro hoje se converteu. Aí Pedro vai lá e chama Jesus de mestre. Mestre, estou cansado, passei a noite pescando, mas eu vou voltar para o mar. Sobre a tua palavra eu vou pescar novamente, porque eu reconheço que o Senhor é Deus. Reconheço que a tua palavra vem de Deus, que o Senhor é o Salvador. Bem nesse versículo 5 aqui, ele chamou Jesus de mestre. Houve a pregação do Senhor Jesus à beira do rio, do mar, no mar da Galileia, usando o barco de Pedro. Pedro foi tocado. Percebe isso? E Pedro era empreendedor, era empresário da pesca, dono de barco. Mas imagina ele diante dos seus trabalhadores, frustrado, pescou a noite toda, volta de mão vazia. Voltou lá, lançou as redes, volta, os barcos quase afundando de tanto dinheiro, que era o capital de Pedro, era peixe, dele e da sua equipe de pescadores, a sua família. E aí no versículo 7 diz assim, e fazendo sinal aos companheiros, percebe? Que ele não estava só, aos companheiros que estavam no outro barco, tinha outros barcos ali ao redor do barco de Pedro, para que os fossem ajudar. Forte demais, né, gente? Era muito dinheiro, né? Era muito cardume, era muito peixe. Pedro deve olhar, pô, essa noite fiquei, esse dia, pesquei a noite toda, agora estou rico. Mas Jesus estava de olho em outra coisa. Não era naquele. Vocês vão entender para que Jesus manifestou o poder. Para que houvesse reconhecimento que ele era Deus. Mas enquanto Pedro estava de olho no peixe, no dinheiro para vender o peixe, Jesus já estava pensando lá na frente. Falou, eu estou de olho em você. Eu lhe quero para outra coisa. Forte, né? Muito legal. Para ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Quer dizer, quase a fundo os barcos, de tanto peixe. Os barcos, né? Vamos para o versículo 8. E vendo isto, agora vem o verdadeiro reconhecimento da parte de Pedro que Jesus era o Salvador. E que ele precisava, ele reconheceu que ele precisava do Salvador. Esse versículo 8, lá no 5 ele já chamou de mestre e entendeu que ele era o Salvador, mas aqui, olha só o que diz esse versículo. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, está em letra maiúscula, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Bem aqui houve salvação. Aqui ele reconheceu que ele era o quê? Pecador. E que Jesus era quem? O Salvador. A gente prega essa passagem da Bíblia só mostrando o poder de Deus. Que sobre a palavra de Deus as pessoas ficam ricas. Ele trabalhou, não prosperou a noite toda, mas sobre a palavra foi lá e ficou rico. Não. Li essa passagem hoje várias vezes. Atentei cada palavra. Repito, essa mesma mensagem está no livro de Mateus, está no livro de Marcos, e está no livro de Lucas. Mas Lucas, lá nos demais evangelhos, não mostra esse reconhecimento aqui, que Pedro disse, olha Senhor, eu sou pecador, não posso ficar perto do Senhor, se afaste de mim, eu sou um pecador, que naquela época era comum, né?
Os religiosos não comiam com os pecadores. Quando ele entendeu que Jesus era o Salvador, peraí, mas ele é um religioso também? Ele é um mestre. Como é que ele está perto de mim? Senhor, se afasta, Senhor, eu sou pecador. Ele reconheceu que ele era pecador. Bem aqui houve salvação. Porque logo em seguida Jesus o chamou e ele aceitou o chamado. Versículo 9 diz assim: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Mais uma manifestação aqui do poder de Deus, mais um reconhecimento da parte de Pedro que Jesus era o Salvador. Gente, repito, presta atenção, principalmente quem chegou depois. Pedro e André eram irmãos, eram religiosos, não muito praticantes, mas eram religiosos na sua época, mas não reconheciam Jesus como Salvador ainda. Nesta oportunidade, Jesus viu na pregação da multidão que Pedro foi tocado. E ele chamou Pedro e também André, após se converter, reconhecer que ele era o Salvador. Nesta oportunidade, mesmo eles prosperando sobre a palavra de Deus, Deus os chamou para o discipulado. Diz assim, eles ficaram atônicos, espantados com tanto peixe que pegaram. Era uma oportunidade para eles também não quererem seguir Jesus. Eu vou ficar rico, eu quero prosperar, eu vou pescar todo dia sobre a palavra de Deus. Sim ou não? E ficar rico. Porque, afinal, Pedro já era um empresário. A Bíblia não retrata a quantidade de barcos que ele tinha, mas pelo menos o barco que foi usado por Jesus para pregar era de Pedro. Ele era empresário, correto? Ele tinha companheiros de pesca que o acompanhavam no seu barco, ou seja, ele tinha empregados. Mas a visão do Senhor Jesus para ele era grandiosa. Era grandiosa. Ele ficou espantado com o poder de Deus. Aí de fato houve conversão. Primeiro chamou de mestre, obedeceu a palavra, sobre a tua palavra eu vou trabalhar, vou pescar. Depois ele reconheceu, sou pecador e o Senhor é o Salvador. Falou, se afaste de mim, Senhor. E ficou espantado com o poder de Deus. Como as demais pessoas da Bíblia que foram curadas, cegos, coxos, mancos, leprosos. Todas as pessoas que receberam o poder de Deus ficaram o quê? Espantadas. Porque não era comum. Amém, gente? Amém. Até aqui estamos entendidos? Então, de fato, houve a conversão de Pedro nesta pregação, aonde o barco dele foi usado como altar de igreja para pregar para a multidão. Entendido? Vamos para o versículo 9 ou 10? 10. Que antecede aí o chamado, né? E de qual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Esse Simão aqui, repito, é o Simão Pedro, tá, gente? Porque mais para frente tem outro discípulo que é Simão também, que é o Simão Zelote, ok? Simão Pedro, que era um companheiro de Simão Pedro. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Só um minutinho, olha para cá. Como eu disse, eu tenho lido essas passagens de Marcos, Mateus, Lucas, Evangelhos, fui para Atos dos Apóstolos também. Aqui no capítulo 6, um pouquinho para frente, fala também, e Marcos também dá a lista, o chamado de todos os apóstolos, e a Bíblia retrata que foram aqui os 4 apóstolos a serem chamados: Simão Pedro e seu irmão André. Nessa passagem não falou de André, só de Simão Pedro, mas eles estavam juntos no mesmo dia, eles estavam no mesmo barco, foram chamados na mesma hora. E na mesma sequência, quem foi chamado? Outros 2 irmãos,
Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então aqui está o chamado dos 4 primeiros apóstolos. Quando eu preguei para vocês Levi, esses dias atrás, que é Mateus, o cobrador de impostos, está logo na sequência, lá no versículo 27, também no capítulo 5 de Lucas. Aqui o Senhor Jesus começa a ver a conversão dos seus apóstolos, tanto de Mateus, o Levi, como desses 4 pescadores aqui, Simão, Pedro, André, João e Tiago, né? Se converteu e de imediato eles deixaram as suas redes e foram acompanhar Jesus no ministério. No livro de Marcos, esse mesmo chamado desses 4 pescadores, a Bíblia diz que de imediato, no caso de João e Tiago, eles que eram filhos de Zebedeu, eles deixaram o barco de imediato, que foi no mesmo dia, logo adiante, no mesmo mar, na mesma pescaria, na mesma pregação, no mesmo dia evangelístico do Senhor Jesus. De imediato, João e Tiago viram também a manifestação do poder de Deus na pescaria de Pedro. Então, o que mostrou aqui? Que os 4 apóstolos primeiros a ser chamado, tanto Pedro como seu irmão André, e os 2 irmãos João e Tiago, eles viram a pregação de Jesus para a multidão, do barco de Pedro. Eles viram o reconhecimento de Pedro, que era um líder daqueles pescadores, ele era um empreendedor, uma pessoa que tinha liderança. André também, mas ele mais. E viram o poder de Deus manifestar naquelas pessoas. E o reconhecimento de Pedro, que de fato ele era pecador. Mas, nas entrelinhas, quantos foram chamados aqui? 4. Não foram 4 pescadores que foram chamados? 2 irmãos, de um pai e 2 de outro. E estavam todos juntos. Então, o primeiro chamado do Senhor Jesus, ele já recrutou, converteu na pregação dele, em cima do barco de Pedro. Houve conversão dos 4 primeiros apóstolos, e ele já chamou os 4 apóstolos. A Bíblia diz que eles deixaram, no caso de João e Tiago, deixaram o pai Zebedeu, à beira do barco, ou seja, no local de trabalho, na mesma empresa, no local que eles estavam trabalhando, reconheceram que Jesus era o Salvador. Eles deixaram o pai, ou seja, deixaram quem? A família. Deixaram as redes e os barcos, deixaram o trabalho, deixaram o emprego deles, a renda deles, e foram fazer o quê? Foram ganhar almas. Óbvio, a Bíblia trata que, um pouquinho para frente aqui no capítulo 6, quando o Senhor Jesus, ele chama os 12, Jesus, ele preparou. A gente percebe que eles acompanharam Jesus, alguns eram muito crus, né? Como o caso de Pedro, né? Eram brutos, digamos assim, a ponto de o Senhor Jesus chamar a atenção. A escola de discipulado, o FP de Jesus, ela era rígida, né? A apostila de Jesus, ela era bem rígida, né? Então, o Senhor Jesus discipulou essas pessoas, ele capacitou para o seu ministério. Queria que vocês lessem a Bíblia com esse pensamento que eu li hoje, atentando para os detalhes, que Pedro era empreendedor, ele era dono de um barco, quando afastou, usou o barco como altar de igreja. Atenta aos detalhes, atente o que Jesus, a visão de reino do Senhor Jesus. Tudo bem, gente? Numa outra oportunidade, eu já falei de Paulo, o chamado, a conversão e o chamado de Paulo, falei esses dias do outro apóstolo que foi Levi, Mateus. Hoje falei dos 4 primeiros, né? Pedro e André, Tiago e João. Então, já foram 6, correto? Então, já falei aqui da metade dos discípulos do Senhor Jesus. Depois em outra oportunidade, a gente vai falar de outros chamados. Quero que vocês entendam uma coisa. Tem uma característica que ela é ímpar de todas as pessoas. Eu me coloco nesta posição, já dei meu testemunho várias vezes, inclusive no programa do Bispo. Quando houve reconhecimento que Jesus era o Salvador,
de imediato a prioridade de todas essas pessoas. Não foi só dos discípulos, não foi só de Paulo, não foi só de Mateus, não foi só desses 4 aqui que eu acabei de citar, que deixaram as redes, família, emprego, tudo para trás e foram pregar o Evangelho, foram falar do reino de Deus, porque reconheceram que Jesus era o Salvador e que havia de fato o reino de Deus que era anunciado desde o Antigo Testamento. Agora de fato o Messias estava diante deles, o reino de Deus e o Salvador que era anunciado até então pelos religiosos. Muitos nem praticavam, mas eram religiosos. Então houve reconhecimento e de imediato eles foram evangelizar, eles foram apregoar o reino de Deus, eles foram salvar outras pessoas. É uma característica de quem é o quê? Convertido. É uma característica de quem nasce de Deus. É de imediato querer apresentar o Salvador e o reino de Deus para as pessoas. Como falei também da mulher samaritana. Tudo bem, gente? Entendido até aqui? Que Deus abençoe a todos.